One Piece, uma obra de mais de 25 anos, cheia de mistérios, personagens cativantes e uma história completamente rica e interessante. Mas, dentro de todos esses aspectos, o que mais me chamou a atenção foram coisas que estiveram na nossa cara o tempo todo e ninguém dava uma resposta que eu aceitasse como plausível ou até mesmo convincente. Eu passei anos acompanhando One Piece me perguntando o que seria esse nome no meio do nome dos personagens. O que esse sobrenome significaria? Será que era realmente um sobrenome? Bom, se você tem a mesma curiosidade que eu tenho, acompanhou One Piece por anos e também quer saber o que o D significa e por que ele tá onde ele tá no nome dos personagens, bom, me acompanha, vem comigo e vamos descobrir exatamente como o Oda foi genial em esconder uma coisa óbvia debaixo do nariz de tantas pessoas com uma obra que chega em vários países e ninguém nunca pensou o que era mais simples para resolver, talvez o maior mistério da obra. Bom, para começar a falar sobre esse mistério, do que seria o D no nome dos personagens, primeiro eu comecei a ver outras pessoas comentando o que elas achavam, fóruns, teorias, e a maioria das vezes as pessoas acabam utilizando significados que são utilizados dentro da obra para se encaixar dentro desse nome. E nada mais plausível. Por que não usar algo que o Oda ele nos dá como recurso ou uma parte da narrativa para que a gente consiga resolver um mistério? Bom, nada mais justo. Então, pessoas começaram a utilizar o amanhecer, que seria uma das palavras de maior impacto dentro da obra, para se encaixar dentro desse mistério. Então, você tem que o nome dos personagens teria esse amanhecer compondo parte do seu nome. Então, como exemplo, eu gostaria de usar aqui o nome do Luffy. Teremos então Monkey Down Luffy. Só que eu não sei vocês, mas isso nunca me pareceu convincente. É até um pouco interessante você achar que esse Down estaria dentro do nome dos personagens e o Oda usar isso como um plot twist que o tempo inteiro o mistério do Day estava na nossa cara, ele estava usando isso em praticamente todos os arcos. Mas não faz sentido para mim esse outro nome. Não sei se vocês costumam acompanhar outras obras japonesas ou se vocês só assistem One Piece. Eu acho um pouco difícil, mas dentre todas as obras que eu já acompanhei até hoje, eu nunca tinha me deparado com um personagem que tivesse dois sobrenomes. Normalmente você usa o nome do pai do personagem, que seria o nome da família, e a partir daí você tem então o sobrenome, que é o nome da família, o nome do personagem e só. Teria apenas isso. Só que em One Piece é diferente. Esses personagens que apresentam o D no nome quebram um pouco a lógica dos dois sobrenomes. Aliás, a lógica de ter apenas um sobrenome, tendo dois sobrenomes. E isso nunca fez sentido na minha cabeça. Também nunca fez sentido isso ser uma família. Uma família com vários sobrenomes diferentes não faz sentido, porque você teria várias linhagens, várias raças fazendo parte de uma única família. Bom, isso poderia até ser utilizado, mas seria algo muito complicado e eu acho que o Oda não iria por essa vertente. Então começou a ficar cada vez mais claro para mim de que isso não era um sobrenome, e sim um título. Agora, que título é esse? É o que a gente vai descobrir daqui a pouco. Capítulo 1077. Nesse capítulo, nós temos um título bem curioso. Você deveria ter percebido isso antes. Quando você lê o capítulo, você acredita que essa piada está sendo feita porque o Zoro, em determinado momento, se dá conta de que os serafins eles são muito parecidos com o King, que ele lutou na sua batalha anterior em Onigashima, e os personagens que estão combatendo os serafins junto com o Zoro se chocam dele só ter percebido isso agora. Porém, eu tenho a teoria de que o Oda usa esse você deveria ter percebido isso antes com o leitor, e não só uma piada com o Zoro. E por que eu tenho essa teoria? Nas últimas páginas do capítulo, nós conseguimos ver que o Shaka ele é baleado pelo traidor de Egghead, que depois viemos a descobrir que era a York. E no momento que ele toma o tiro, nós somos apresentados a essa cena com um grande dom de fundo e o Shaka sendo baleado. Nesse momento, eu juntei algumas peças e eu cheguei à conclusão de que o Oda queria que a gente lembrasse era que
dentro desse arco inteiro de Egghead, ele faz várias menções ao que aconteceu em Ohara. Então, o que também aconteceu em Ohara, parecido com o que aconteceu agora, com esse tiro no Shaka. O Professor Clover. O Professor Clover sendo baleado por um agente da Cypherpool a mando de um dos Gorosei, no momento em que ele iria revelar o nome do Reino Antigo. Então, nesse momento, o Oda escolhe substituir a onomatopeia padrão de tiro pelo dom, que significaria um momento chocante também. Não apenas o barulho do tiro, mas sim que seria algo que o leitor deveria prestar bastante atenção e que é algo muito importante dentro da obra. Então, o Oda utilizar o dom nesses dois momentos, abafando o tiro da arma com essa onomatopeia, me fez lembrar da teoria que esse dom utilizado, esse barulho que abafaria o som do Clover falando o nome do Reino Antigo, seria a grande resposta de que nome seria esse. E muitas pessoas teorizaram que esse Dawn significaria Dawn, de amanhecer, e que esse Dawn seria o nome do Reino Antigo. Bom, eu acreditei por muito tempo que isso seria verdade, só que recentemente eu acho que talvez não seja isso. Talvez o Oda estivesse escondendo na nossa cara que, na verdade, o Dawn ele significa outra coisa e que a gente já deveria ter percebido isso antes. Nesse momento, ficou claro pra mim que o Dawn estaria dentro do nome dos protagonistas de One Piece, que seriam os D. Então, pra mim, o D, que seria o Dawn, o Dusk, o Devil, na verdade seria Dawn. Mas não apenas Dawn, que o Oda usa como onomatopeia, o D-O-N. Pra mim, era um dom muito mais específico. E que dom seria esse, você me pergunta? Bom, eu só vim descobrir precisamente que dom seria esse no momento em que eu li o capítulo 1085. Bom, nesse capítulo a gente vê que Lily não é Imusama e que ela na verdade era um D. Então, essa informação chocante de que os Nefertari também são D me fez pensar que talvez outros personagens que estavam participando desta batalha entre Reino Antigo e a Aliança dos 20 Reinos, na verdade também teriam um D. E que não seria exclusivo da parcela boazinha dessa disputa do Reino Antigo. Na verdade, os próprios 20 reinos que estavam sendo oposição para o Reino Antigo faziam parte do Reino Antigo. E o que me chamou mais atenção disso foi que o Oda deixou escancarado pra gente que eles provavelmente teriam acesso às armas ancestrais. Como isso? Bom, a gente viu que Imu provavelmente detém Uranus depois do que ele fez com Lulusia. E que o Reino Antigo deixou propositalmente as plantas de uma arma que poderia ser usada para enfrentar Pluton disponíveis para o futuro. Por que eles fariam isso? Justamente por saber que essas armas estavam em posse do seu inimigo, ou que o inimigo poderia utilizar essa arma. E como, eu te pergunto, o Reino Antigo, que dentro do arco de Egghead foi mostrado ser uma grande potência tecnológica e um reino completamente à frente de seu tempo, como é que esse reino poderia ser subjugado por outros 20 reinos aí, que hoje a gente vê como sendo arcaicos, de forma tão, assim, tão dominante, porque eles perderam. Então, as coisas começaram a fazer sentido pra mim quando eu percebi que todos eles faziam parte do mesmo reino. E o reino que eu falo seria, na verdade, não um país apenas, ou uma ilha, ou um feudo, e sim um sistema. O grande reino, ele na verdade era o sistema de poder usado na época em que vários outros pequenos reinos ou ilhas estavam fazendo parte daquele sistema. Como é o governo mundial atualmente? Temos vários reinos e esses reinos eles são subordinados ao governo mundial. Provavelmente
seria a mesma estrutura que acontecia no Reino Antigo. O Reino Antigo seria vários outros países e reinos juntos numa aliança que seria administrado, entre aspas, por esse Reino Antigo. Então, por isso que os rebeldes, no caso, eles teriam tido acesso às armas ancestrais. E por isso que o Reino Antigo teria sido derrotado. Porque eles faziam parte de toda essa estrutura, esses 20 reinos. Sendo assim, todos os outros governantes desses outros reinos que se uniram seriam também Dês. E esse Dê seria um título. E que título seria esse? O título de Dom, que é utilizado por vários monarcas durante a história do nosso mundo. E eu creio que a grande piada de tudo isso é que nós fomos colonizados por um império que utilizava esse D. E nós não percebemos isso. Os nossos colonizadores, os portugueses, eles usavam no nome dos seus monarcas o D de Dom. Então, temos o Dom João VI, depois tivemos o Dom Pedro. Então, como tudo isso faz sentido? Todos esses Dês, eles eram os dons, os reis desses reinos. Depois desses 20 reinos se unirem e conseguirem derrotar a aliança do Reino Antigo, eles provavelmente tiraram esse D e assumiram um título de maior grandeza. Bom, qual seria o sentido de você derrubar um oponente que seria do mesmo nível que você em quesito de relevância? Seriam uma batalha entre reis, entre dons. O vencedor ele se manteria apenas se chamando de Dom? Bom, a gente tem que não. Dentro de One Piece, esses reis que ganharam, eles escolheram um título que seria muito maior. O título de santo. Um título divino. E isso é simplesmente uma coisa lógica. Como você faz para evitar ser questionado, evitar questionamento sobre a legitimidade do seu governo se você é um santo, se você é divino? Então, você tem esses 20 reinos abdicando do seu título de Dom e se transformando em deuses, saindo de sua terra natal, indo para Marejoa, criando todo esse sistema de Tenryubitos e Gorosei, e colocando a falsa impressão de que o mundo ele seria justamente governado por uma aliança de reis que queriam apenas o bem de suas nações. Bom, a gente tem então que Lili teria se recusado a isso, de certa forma, e teria feito algo com os poneglyphs, provavelmente distribuindo eles, e isso é uma parte que corrobora a minha teoria, porque como é que o governo mundial, agora o governo mundial, mas antes essa aliança dos 20 reinos, teria acesso a esses poneglyphs? Justamente porque eles faziam parte do Reino Antigo. Eles sabiam onde eles estavam, eles sabiam o que estava escrito, eles sabiam toda a história, porque eles faziam parte do Reino Antigo. Então, provavelmente, a Lili foi a responsável por mover esses poneglyphs e, de alguma forma, por algum motivo, ela achou que faria mais sentido ou que seria melhor distribuir e usar como resistência, e que ele traria esclarecimento e faria com que pessoas no futuro lutassem e descobrissem a verdade através deles. Então ela escolhe mandar esses poneglyphs para lugares longe do poder do governo mundial, fazendo assim com que a esperança do amanhecer se mantivesse. Bom, e agora a parte para mim que é mais chocante é perceber como o Oda conseguiu esconder esse dom dentro do nome dos personagens. Bom, depois que eu tive essa epifania, eu fui atrás e pesquisei mais a fundo sobre esse título, e eu descobri que ele só pode ser utilizado antes do primeiro nome da pessoa. Então, como temos o Luffy, vamos usar o Luffy como exemplo.
o dele só pode vir antes do nome do Luffy. Então seria Don Luffy Monkey. Essa seria a pronúncia de forma clássica, né? Usada em Portugal e em outros reinos que utilizavam esse título. E aí é que tá. Pra mim, uma das maiores questões dentro de One Piece, e que não era só parte da história, pra mim ela saía da história, era porque o nome dos personagens não era falado e escrito de forma romanizada, de forma ocidentalizada, como é em outros animes e mangás. Como exemplo, Naruto. Nós vemos o Naruto sendo chamado de Naruto Uzumaki, quando na verdade em japonês o seu nome é Uzumaki Naruto. Então na minha cabeça não fazia sentido não ser Monkey, ser Monkey D. Luffy em português, e não Luffy D. Monkey ou D. Monkey Luffy. Então, quando a gente tem que o D ele só pode ser utilizado antes do nome, e que esse nome não foi traduzido, entre aspas, para português, inglês, não teve essa adaptação do nome, sendo escrito o nome da pessoa, depois o nome da família, fez mais sentido ainda pra mim, que esse D era de Dom. Então, ele precisava ser escondido no meio do nome dos personagens. E por isso que o Oda foi genial em tomar essa decisão, e que provavelmente foi um pedido dele esse nome não ser traduzido de forma como classicamente é feito nos outros animes e mangás. E outra coisa que explodiu a minha cabeça foi parar pra pensar nos Tenryubito. E vocês lembram qual foi o primeiro Tenryubito a ter o seu nome completo revelado? Foi o Don Quixote do Flamengo. Bom, eu não sei se vocês conhecem, mas a grafia correta de Don Quixote no mundo real é Dom com M separado Quixote. Dom era o título do Quixote. Então, o Oda jogou na nossa cara o tempo todo que sim, eles eram Deis também. Os Tenryubitos eram Deis. Só que, de certa forma, ele utilizou esse recurso, né? Esse nome abreviado não, né? Mas esse nome com uma grafia diferente para ocultar um pouco isso, mas mesmo assim deixando um foreshadow para todo mundo ali dentro das páginas da sua obra. E deixando claro para mim como esse cara é um gênio e que ele consegue fazer coisas simples se tornarem mistérios mirabolantes, justamente porque ele consegue, tal como um mágico, mostrar as mãos aqui, fazer a ilusão aqui, e do nada, ó o mistério aqui, ó. Ele tira da tua orelha. Da tua orelha. Tava debaixo do teu nariz esse tempo todo e você não percebeu. Do mesmo jeito que ele fala no capítulo 1077. Você deveria ter percebido isso antes. Essa foi a teoria. Se você gostou dela, comenta. Se você acha que esse vídeo merece o seu joinha, o seu gostei, deixa aí, por favor, ajuda. Eu tô começando o canal agora e o joinha ajuda muito a propagar o canal e impulsionar os vídeos. Se você acha que a teoria tem alguma falha, ou ela tá errada, ou você tem a sua própria teoria, comenta aí, ajuda no engajamento do canal, ajuda com esse meu sonho de poder trabalhar com uma coisa que eu amo, que é One Piece. E, cara, é isso. Bem-vindo ao canal. Eu vou continuar fazendo vídeos de One Piece. Eu vou falar mais sobre a história, teorias. Vou trazer análise dos capítulos, dos episódios. E é isso. Se você gostou, se inscreve. Se você gostou muito do vídeo, dá aquele joinha e... Bom, é isso. Valeu!